Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Render Monster. Nessa aula a gente vai aprender aqui a configurar materiais, tá? Vou mostrar para vocês que é simples configurar os materiais, não tem muito mistério. E daí vou ensinar como configuramos os básicos, para a partir dos básicos configurarmos materiais mais avançados. Então vamos abrir aqui o Asset Editor. Como eu já havia falado antes, aqui no Asset Editor nós temos a lista de materiais, a prévia do material. Essa prévia a gente pode modificar aqui, ó. Escolher entre tecido, um piso, chão e paredes. Tem o Subsurface Scattering também. Então a gente vai colocar aqui no genérico. Dependendo do material a gente modifica aqui a prévia para poder ver melhor. Primeiramente, a gente tem que saber que tipo de material a gente quer configurar, certo? Então, sabendo qual tipo de material queremos configurar, a gente vai aplicar aí nesse material características que esse material tem no mundo real. Vou pegar aqui uma cor qualquer e vou aplicar aqui. Vou aplicar várias cores nesses blocos para que a gente possa renomear e criar o material a partir do nome que a gente escolher aqui. Então, vou aplicar aqui algumas cores aleatórias. Você pode fazer isso diretamente do modelo que você estiver utilizando para acompanhar a aula. Se você estiver interessado em configurar um espelho ou um MDF, tá querendo aprender como é que configura a laca, então tá acompanhando essa aula enquanto tá praticando aí em alguma maquete, pode fazer diretamente na maquete, não precisa fazer um modelo aqui com esses quadrados. Você pode inclusive ou aplicar a cor, ou vem aqui no Asset Editor, cria aqui um novo material, Generic, tá? O Generic é o que vai vir com essa configuração básica. Então vou fechar aqui o Asset Editor, adicionar aqui o último material. Então vamos lá, esse primeiro aqui eu vou colocar espelho. Pronto, voltei aqui para o material, vamos abrir aqui o Asset Editor, o material já vai estar atualizado aqui na lista. Aqui a gente tem um espelho, vamos começar aqui pelos parâmetros básicos, tá? Então vamos lá. Diffuse é onde eu vou escolher a cor ou a textura do material que eu estou configurando. Aqui em Reflection é onde eu vou configurar o reflexo, a quantidade que vai ter de reflexo nesse material, se ele é fosco, se ele é alto brilho. Então tudo isso eu vou configurar aqui. E aqui mais embaixo a gente tem a refração, onde eu vou configurar se esse material vai ser um vidro, se vai ser acrílico, se esse material vai ser um vidro leitoso. Então, vou começar aqui pelo vidro, pelos materiais como vidro e espelho. Esses materiais, sendo vidro, espelho ou metais, ambos terão a cor diffuse preta. O motivo disso é que a cor dele é definida pelo reflexo e não pelo diffuse. Então nesse caso a gente vai ter a cor preta. Então vejam só o que acontece se eu subir aqui o reflexo. Aqui ele adicionou o reflexo total. Então eu desmarco aqui o Fresnel e ele vai gerar um espelho ou um material cromado. Daí tem três formas de se fazer esse espelho. Ou eu faço dessa forma, desativando o Fresnel, ou caso eu esteja com o Fresnel ativo, eu ativo aqui o Reflection EOR e coloco aqui um valor como 20, um valor mais alto, já para ele ter uma quantidade de reflexo mais alta também. Mais um método de fazer isso é, vou desativar aqui, e eu vou colocar aqui no Metalness o número 1. Porém aqui o preto eu vou puxar para o branco. Daí ele vai ficar um material metálico. Isso tanto serve para o espelho quanto para materiais metálicos. Inclusive nesse caso aqui, se eu estiver utilizando o Metalness, aí sim o Diffuse determina a cor. Vejam que aqui o vermelho que eu apliquei está um vermelho bem metálico. Se eu não estivesse usando o Metalness, esse vermelho estaria sendo só um vermelho alto brilho normal, porque
não tá ativa aqui a função Metalness. Então vamos lá. Vou voltar aqui para o preto. Vou desativar aqui o Fresnel e a gente tem um espelho. Em seguida, nosso próximo material é um vidro. Então o vidro ele vai seguir a mesma base do espelho para ser configurado. Vou puxar aqui para o preto. Vou subir aqui o reflexo. E aqui na refração eu vou ativar ela também. Deixar aqui ela um pouquinho de nada a menos do 100% cheio. Ao invés de botar ela aqui em 100%, eu baixo um pouquinho. E aqui no Fog Color é o que vai determinar a cor desse vidro. Caso eu queira um vidro clean, eu posso deixar do jeito que está. Mas caso esse vidro seja um vidro verde, você vai colocar aí, ó, algo como isso aqui no RGB. 108, 255 e 118. Ele vai gerar esse vidro verde aqui mais escuro. Daí eu consigo reduzir essa força do Fog aqui no Fog Multiplier. Vou botar 0,01. Daí ele vai reduzir bastante. Se eu colocar aqui um pouquinho mais, 0,05. Pronto, ele já deu uma esverdeada de leve aqui no vidro. Quando eu renderizar, esse vidro já vai sair verde. Caso esse vidro seja aquele vidro canelado, então a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá no Bump. Vamos adicionar aqui um mapa gradiente. Vou retornar aqui e vou mudar aqui a prévia para Wall, para a gente poder ver o que vai acontecer aqui, certo? Ó, vejam aqui que ele já começou a marcar o vidro. Vou tirar aqui esse Fog do verde, vou botar ele aqui um pouquinho mais para o cinza. Deixar aqui um cinza mais suave. Pronto, ele já deu uma marcada aqui no vidro. Vou abrir aqui. Puxar só mais um pouco. Pronto. Daí a gente vai ativar aqui o Binding para poder definir o tamanho para esse vidro aqui fazer o canelado dele, tá? Porque sem a gente definir um tamanho para ele não vai fazer o efeito. Eu vou até fazer uma nova face aqui. E vou aplicar esse material do vidro. Vou colocar aqui 2 de altura por 2 centímetros de largura. Eu vou renderizar aqui para a gente ver o resultado. Aqui ele já está aparecendo o resultado, como esperado, tá? E você pode reduzir também um pouco do bump para ele ficar mais suave. Vou voltar aqui no bump. Vou dar aqui 0,4. E vou renderizar novamente. Pronto, já ficou um resultado aqui um pouco mais suave. Vamos voltar lá no Asset Editor. E vamos configurar aqui outro material, que é a água. A água é outro material interessante de configurar, que serve a mesma base do vidro e do espelho. Vamos botar aqui em preto, no Diffuse. Subir aqui o reflexo. No caso aqui do reflexo, a gente vai botar ele aqui em 1,5. E aqui na refração, a gente vai subir e vai colocar o IOR da refração 1,33. Esse 1,33 é o padrão IOR da água, é o que vai gerar o efeito de distorção no reflexo. E se você der uma pesquisada aí no Google, você vai ver que alguns materiais ele já tem um padrão de IOR para refração, e o da água é 1,33. Por último, a gente vai fazer aqui a adição de um mapa de bump. A gente vai colocar aqui um noise. Então, aqui eu tenho amplitude e frequência. Se eu aumentar aqui a amplitude, ele vai aumentar a parte preta. E se eu reduzir, ele vai começar a suavizar essa parte. Vou deixar ele aqui em 1. E aí a gente vai aumentar aqui a frequência.
Se eu aumentar o valor, ele vai reduzir o tamanho desse mapa. Então eu vou reduzir ele para ele ampliar um pouco mais. Vou botar aqui ele em 1 também. Vou aqui embaixo também adicionar aqui um binding. Vamos lá colocar aqui um texture helper. Mais uma vez vamos aqui para prévia. Inverter aqui a face e aplicar o material da água. Vou botar aqui 2 de textura. Tamanho dessa textura e renderizar. Ó, aqui ele não está aparecendo ainda, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos reduzir o tamanho dessa textura. Vou botar aqui 0,2. Pronto, aqui ele já começou a aparecer as ondulações. Então, conforme eu vou ajustando a textura, ele vai aumentar ou reduzir as ondulações. Vou botar aqui no interativo para a gente conferir isso melhor. Ele já deu uma... Veja as ondulações, mas elas já estão bem mais suaves, tá? Então vou botar aqui em 50. Pronto, já está bem suavizado, já daria para fazer aqui uma água para a piscina. Caso eu queira adicionar uma coloração nessa água, mais uma vez a gente volta lá na refração, vem aqui no Fog Color. Eu vou puxar aqui, ó, para esse tom de esverdeado. Vou botar aqui bem suave. Vou botar aí o IOR do jeito que está aqui, 749, 999 e 953. Essa água vai ficar aqui um pouco esverdeada. Eu vou vir aqui no Fog Multiplier, 0,01, para dar uma suavizada nela. Pronto. Daí é só renderizar. Qualquer coisa você vai controlando aqui esse valor. 0,1 ele já vai deixar um pouquinho mais aparente a cor. Vamos para o próximo material aqui, que é a laca. Inclusive a laca, a gente pode treinar com qualquer cor, então vamos treinar com essa aqui que já está no Diffuse. Foi a cor aleatória que eu escolhi aqui, certo? Então, primeiramente, a laca é um material que tem brilho, né? Então vamos adicionar aqui o reflexo nela, para gerar o efeito aqui do brilho. Porém, esse brilho da laca ele não é 100%. Então o que a gente vai fazer aqui? Vou colocar aqui uma redução no Reflection Glossiness. Quer dizer aqui para 0,9. E vou dar uma reduzida aqui também no Fresnel. Vou botar aqui 1,4 para ele não ficar com um reflexo tão forte. Pronto, feito isso já está meio que configurada a laca. Se eu quiser dar algum detalhe a mais, eu posso vir aqui no Bump. Vou botar aqui bem suave, 0,1. Vou botar um Noise. Vou dar uma aumentada aqui na frequência. Para ele ficar assim bem enrugadinho. Vou voltar aqui. Daí ele vai ficar com um efeito mais rugoso, certo? Que seria como se fosse o efeito da massa que é aplicada na laca. Vou aumentar aqui mais um 0,01. Pronto, ele já vai dar uma leve distorcida aqui no reflexo. Vamos dar uma renderizada aqui para ver como é que ficou. Aqui a gente já consegue ver o resultado da laca. Tá fazendo aqui o reflexo. Ah, mas eu quero essa laca fosca. Então o que a gente vai fazer? Caso essa laca seja fosca, só dar uma reduzida aqui no Glossiness. Vou botar aqui 0,7. Já vai começar a ficar com efeito fosco. Nesse caso aqui ela ficaria com efeito acetinado. Se eu colocar aqui 0,8, ela vai ficar um pouco mais forte e fosco. E caso ela seja 100% fosca, a gente bota aqui 0,6. Ele vai ficar um pouco mais apagado o brilho. Vai ter um pouco de brilho, mas não vai ser tão forte, vai ser bem mais apagado. Caso você queira fazer um efeito, essa laca está arranhada. Então a gente pode vir aqui no Glossiness, mapa bitmap, com as texturas. Vou pegar aqui umas texturas que eu já tenho salvo no computador. Vou pegar aqui uma de metal. Vamos ver que pronto, metal riscado. Já coloca aqui
Vou dar um Color Correction para a gente poder ajustar essa textura. Vou aumentar aqui o contraste. Dar invertida aqui nessa textura. Pronto, já começou a aparecer o reflexo. Vou ativar aqui o Beading para a gente poder mapear essa textura, certo? Vou botar aqui Texture Helper. Aqui um. Eu vou dar uma renderizada aqui para a gente ver. Aqui eu já meio que consigo ver as falhas no reflexo geradas lá pelo mapa que eu coloquei no Glossiness. Então, se você quiser botar um pouco de falha no material, só adicionar um mapa no Glossiness. Se eu pegar esse aqui, esse mesmo material, aplicar aqui no Bump, além da falha marcada lá no reflexo, eu vou ter aqui ele em relevo também. Vou aumentar aqui vou desativar o Fresnel para conseguir ver melhor aqui essas falhas no material. Aqui já dá para ver bem direitinho as falhas no reflexo. Esse tipo de mapa aplicado em metais fica um efeito bem interessante também. Mas como aqui é uma laca, a gente vai reativar aqui o Fresnel para ele voltar aqui à originalidade. Aqui no preto dá para ver bem melhor também. Vamos para o próximo material, que é o MDF. Vamos lá, primeiro passo, para configurar tanto MDF quanto madeira, que aí será o próximo material, a gente clica aqui e adiciona um bitmap. Em bitmap, vamos selecionar aqui na textura o MDF que a gente quer configurar. Pronto, aqui apareceu a textura já. Daí a gente tem que lembrar quais características o MDF possui. Então, se for um MDF madeirado, ele possui um pouco de nada de reflexo. A gente adiciona ele aqui, bota aqui 0,6 para ele não ficar tão forte. Ou até mesmo 0,7, pronto, vou manter aqui 0,7. Aqui no IOR, Reflection IOR, eu vou botar aqui 0,3, 1,3, tá? Para ele não ficar com esse reflexo muito forte. E a gente vai lá no Bump, colocar um mapa de Bump para fazer a rugosidade dos veios desse MDF. Cliquei aqui o mapa, vou colocar aqui no Amount 0,2 para ele deixar esses veios bem suaves. Pronto. Aqui já estaria configurado um material de MDF. Agora a gente vai para a madeira, que a madeira ela tem um pouquinho mais de configuração do que o MDF. Selecionar aqui o bitmap. Vamos lá para madeira. Vou procurar aqui madeira. Pronto. Selecionar esse aqui, madeira diffuse. Vamos para o reflexo e aqui para o glossiness. Vou puxar aqui esse mesmo mapa para o glossiness. Clicar com direito, Wrap in Color Correction. Em Color Correction eu vou zerar a saturação. Vou aumentar aqui um pouquinho de nada o contraste. Até que ele já ficou fosco aqui, certo? Deixa eu mudar aqui essa prévia para Floor. Para a gente observar melhor o que acontece com esse material. Ó, vou desativar aqui o mapa para vocês verem melhor. 100% liso. Se eu colocasse aqui 1,6, ele ia ficar com reflexo 100% na madeira. Quando eu ativo o mapa, ele dá um reflexo em algumas partes da madeira e outras não. Vou aumentar aqui um pouquinho o brightness e o contraste também. Pronto, aumentei aqui um pouquinho mais a quantidade de brilho. Agora eu vou lá para o Bump. Desce lá no Bump, Bitmap, e a gente carrega um mapa desses que está de Bump aqui, certo? Pronto, esse mapa de Bump vai gerar a rugosidade da madeira. Aqui está uma madeira bem bruta, então a gente vai reduzir aqui um pouco esse amount para 0,2 para deixar mais suave.
Vou voltar aqui para Generic. A gente já tem uma madeira configurada com as características de reflexo e de bump aplicadas. O próximo material é o porcelanato. Então a gente tem duas formas de configurar um porcelanato, que seria utilizando a textura do fabricante ou da forma que a gente vai configurar agora, que é utilizando o mapa de tiles. Então, vamos adicionar aqui o slot, vamos procurar aqui o tiles, logo abaixo de grid. Ele vem dessa forma. Se você quiser configurar aqui um porcelanato com variações de cores, escolher aqui uma cor, vou botar ele aqui branco. Nunca usem 100% branco, tá? Baixa aqui um pouquinho. Tá aqui dividido em 4 partes e caso eu queira uma variação, vou botar aqui 0,1. Ele vai começar a variar um pouquinho as cores aqui já para não ficar com tudo muito igual. Ó, quanto mais eu vou aumentando o Color Variance, ele vai aumentando a tonalidade da variação das cores. Vou botar aqui 0,1. Aqui eu vou reduzir esse rejunte. Eu vou selecionar aqui ó, essa correntinha para ela unificar. Eu vou botar aqui 0,1 para esse rejunte ficar mais fino, já que é um porcelanato. E na hora de aplicar isso, o que você tem que fazer para colocar o tamanho correto? Digamos que esse porcelanato seja um porcelanato 1 por 1. Então você tem aqui 4 partes, tanto para cima quanto para baixo. Então o que você faz? No lugar de colocar 1 para 1 aqui na textura, você vai colocar 4 por 4, que é exatamente a medida somada de 4 peças por 4 peças, aqui tanto na vertical quanto na horizontal. Ah, mas você quer, por exemplo, dividir em 2 partes, 2 peças. Mesma coisa. Que aí você vai fazer o quê? 2 partes aqui de MDF, ou 2 partes de porcelanato, você vai botar aqui 2 por 2. E caso você queira utilizar só uma única peça de porcelanato, você coloca aí no tamanho que for a peça que você está configurando. Porém, quanto mais você vai reduzindo, mais a quantidade de peça, mais o rejunte vai precisar aumentar aqui para que ele fique de forma correta. Deixar aqui ele em 1 para 1. Vou ativar aqui o reflexo e vou puxar esse mapa para dentro do reflexo. Notem que eu nem precisei puxar aqui para poder ativar o reflexo, porque quando eu coloco um mapa aqui, ele sobrepõe a configuração que está aqui fora. Vou ativar aqui. Aqui eu vou deixar em branco e aqui eu vou baixar para preto para ele tirar o reflexo do rejunte. Então dessa forma não vai pegar reflexo no rejunte da peça. Eu vou copiar aqui desse slot para o slot do bump. Vamos colar e adicionar aqui 3 no amount para ele deixar esse bump mais forte. Daí já está configurado o reflexo e o bump do porcelanato. Vou botar aqui em floor. Ele vai ficar dessa forma aqui. Daí caso você queira adicionar uma textura nesse porcelanato, você vai selecionar aqui, vai voltar no tile e vai colocar a textura aqui no texture slot, normalmente como se fosse um bitmap. Próximo material é pastilha. A pastilha a gente faz praticamente da mesma forma que o porcelanato, certo? Vamos lá adicionar aqui um tile. Aqui nesse tile a gente vai selecionar a cor da pastilha, no caso seja uma pastilha de piscina ou para banheiro. Vou botar aqui essa um pouquinho esverdeada. Aqui verdinha, vou botar aqui uma variação de cor. Porém, o que acontece aqui com a pastilha? Se eu aplicar ela do jeito que está aqui, quando eu for renderizar, ela vai gerar repetições desse padrão que está definido. Ela não vai modificar de acordo com a quantidade de área que ela tem a cobrir. Ela vai começar a repetir esse padrão. Então o que eu faço geralmente? Quando eu preciso cobrir uma área muito grande com esse tipo de revestimento, eu aumento a quantidade de peças de forma que a repetição se reduza com a distribuição. Aqui eu estou com 40 por 40. Variação de cor, aqui eu botei em 2. E aqui eu vou
unificar o rejunte para poder reduzir aqui. Pronto, já deu uma reduzida e ele já está aparecendo aí como se fosse uma parede inteira de pastilha configurada. Ao invés de eu configurar a distribuição por peças de pastilha em quantidade pequena, eu configuro uma quantidade maior para cobrir uma área maior, dessa forma não gerar repetição. Vamos lá no reflexo, puxa aqui para baixo, dá um Pastas Copy, e aqui a gente vai colocar branco, para ele gerar o reflexo. Vamos cancelar aqui a variação de cor, vamos dar um 0, a não ser que sua pastilha tenha variações de reflexo. Por exemplo, algumas vezes tem pastilhas que são pastilha de inox no meio de pastilhas normais. Daí você adiciona a variação de cor para ele poder gerar o efeito do inox. Aqui no Mortar vamos botar em preto. Vamos voltar aqui e puxar isso para o Bump. Copy, Bump, dá um Pastas Copy aqui, bota 3. Vamos lá para a parede. A gente conferir como é que ficou essa pastilha. Pronto, aí já está aparecendo o efeito da pastilha. Caso essa pastilha seja fosca, mesmo esquema. Aqui no Reflection Glossiness, dá uma reduzida nele, já vai ficar fosco. E agora a gente vai para outro material, que é o tecido. O tecido é bem simples de configurar também. Vai adicionar aqui um Diffuse, pegar a textura do tecido. Pegar esse tecido aqui. Vamos aqui no reflexo, e aqui no reflexo vamos adicionar um mapa Fall Off, para esse tecido gerar um mapeamento de reflexo, de forma que fique um pouco mais suave nas extremidades e um pouco mais forte nas partes mais afastadas das extremidades. Vou botar aqui ele em 0,5 e vamos adicionar um bump para esse tecido. Bitmap. Vou deixar para download todas as texturas que eu utilizei aqui na aula, certo? Eu vou aumentar aqui um pouquinho para a gente ver como é que está ficando o efeito. Aqui ele já tem o tecido aparecendo aqui, a rugosidade das linhas do tecido, padrão aqui da fibra. E daí o próximo passo agora é só aplicar essa textura e mapear ela no objeto. Ou vamos para o próximo material, que é a cortina, que no caso a gente vai criar aqui um two-sided material para essa cortina, para ela fazer o efeito de shade da luz. Está aqui aplicado o two-sided material, vamos selecionar aqui no front material o tecido que a gente acabou de criar e no back material também a gente vai adicionar o mesmo tecido. Feito isso, é só aplicar na cortina. Caso você queira modificar o tecido, vai lá no bitmap, vai em tecido, pega o bitmap, modifica o tecido que você está usando. E aqui no two-sided ele já vai aparecer configurado. Como eu já tinha aplicado o material aqui, eu criei ele novamente. Eu vou fazer o seguinte, para poder substituir sem ter que clicar lá no objeto e reaplicar o material, vou clicar com direito e vou dar uma opção Use as Replacement. Em seguida eu vou capturar o material que eu quero substituir, clico com o direito e vou colocar aqui a opção Replace in Scene. Em seguida é só mapear a textura, coloco o tamanho nela, para ela poder ficar de forma correta, certo? Vou colocar aqui um ponto de luz, fazer uma prévia aqui, para a gente ver como é que ficou esse material. Deixa eu aplicar ele aqui dos dois lados. Pronto, então como vocês podem ver,
O Two-Sided Material ele permite que a luz transpasse o tecido, gerando esse efeito aí. Então é o efeito que a gente utiliza na cortina e utiliza também em outros objetos como cúpulas de abajur, cúpula de pendente que tenha tecido ou que tenha um acrílico tipo leitoso e que permita a passagem de luz. Agora a gente tem aqui o último material, que seria uma tela. A gente vai fazer essa tela utilizando aqui o próprio Tiles também. Selecionar aqui, ó, Tiles e branco no Color Tile, certo? Só que aqui no rejunte eu vou colocar um tamanho mais forte para poder fazer essa tela. Vai ficar dessa forma aqui, certo? Então a gente vai fazer o quê? Vai marcar aqui, ó, Switch Advanced Settings, para ele liberar a opção de opacidade. Vou copiar aqui, vou lá no Opacity, vou colar aqui e inverter aqui as configurações. Desmarcar aqui, daí ele já está fazendo aqui o efeito do gradil, certo? O que eu vou fazer aqui, vou só pegar e colar aqui no bump também, para ele dar um pouquinho de relevo. Vou botar aqui 5. E para fechar a gente vai adicionar um reflexo nessa grade. Então peças copy. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o reflexo do tile e vou colocar o reflexo para o color morta. Agora eu já tenho aqui uma grade feita com o tile, não precisei modelar, não precisei fazer nenhuma peça. Tá aqui uma tela, é só aplicar e renderizar. Para finalizar aqui, mostrei como é que criam-se materiais básicos que praticamente usamos diariamente nas maquetes. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa e amanhã a gente se encontra novamente para aprender a configurar os parâmetros de renderização. Te vejo na próxima aula amanhã. Um abraço e até mais!